Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW aqui na TV Amazônia, canal 7 em Santarém, e também para todos que estão conectados no YouTube da TV Amazônia, sejam bem-vindos, programa super especial mais uma vez. Verdade. E o Adilson, ele vai, sem errar os nomes importados. Hoje, os nossos convidados são internacionais, né? Eu vou, para não errar, vou usar a cola que eu aprendi com o pastor Bruno Ceni, que é melhor colar para não errar do que é. Vamos lá. O Carmine e a Leila são missionários da Itália e estão aqui conosco. Mas hoje. tem um sotaquezinho para falar. Não, mas aí ele vai falar. Ele vai falar, o senhor também. E estamos com o Luciano de volta aqui, vocês. E hoje nós estamos juntos aqui também. É, mas sabe que já tem um programa na frente, né? Que eu gravei sozinho. Eu sei, cara. Mas, cara, tu também. Mas é bom estarmos juntos novamente. É isso aí. Ainda mais hoje, recebendo um casal tão especial. Falaremos sobre a romance. O amor está no Como se conectam internacionalmente. Então vai ter muitas dicas para os jovens que estão só na internet. Mas dentro da vontade de Deus, ouvindo a voz de Deus. E falaremos sobre missões também e a nossa escola que está em pleno vapor. Agora está espalhada pelo Brasil, pelo mundo, os alunos do Global Mission School. Falei certo? Falou certinho. Beleza. Global Mission School. Sejam bem-vindos, então, Carmen e Leila. Isso. Fiquem à vontade. Tu falou Carmine meio inglês, não é? Meio inglês, meio inglês. Foi meio inglês. Mas você que aprendeu o sotaque italiano. É porque é mais forte do que eu, minha fluência. É porque ele é internacional também. É porque minha fluência em inglês tá demais, sabe? Vocês não se preocupem, porque eu paguei o maior mico na Itália, né? Porque o brasileiro, geralmente, quando termina com E, a gente fala como se terminasse com I. Isso. Então, no italiano, a palavra quando termina com I é plural. Então, eu sempre falava Carmine, e todo mundo ria de mim. A palavra quando termina com I é plural. Então, eu sempre falava Carmine, e todo mundo ria de mim. Eu não entendia por quê. Era plural. Sim. É igual o SS aqui em português. Exatamente. Então, não se preocupe. Sou acostumado. Mas ele não se ofendia de jeito nenhum, né? Não, Porque não. o amor supera todas as Amém. coisas, né? É verdade. Ele achava muito lindo, na verdade. Olha aí. E aí, me fala sobre vocês, né? Pode ser um de cada vez, porque são origens diferentes. Depois a gente vai chegar no grande encontro. Eu acho que é melhor começar da conversão de Leila. E da conversão de Leila, depois entrou tudo a nossa história. É muito linda. Ah, legal. Bom, eu venho de Vila Velha, Espírito Santo, né? Não nasci lá cristão. Venho de uma família que meus pais, meus avós, todos divorciados. Então, assim, não acreditava nem em casamento mais, né? E era uma pessoa que odiava os servos de Deus. Minha mãe, já convertida, já estava frequentando a igreja e começou a orar muito por mim. Mas eu era muito resistente, eu vivia uma vida muito mundana. Da noite para o dia me tornei uma pessoa muito conhecida na minha cidade, entendeu? Eu tinha uma clínica de estética que virou referência. Então eu comecei a dar conselhos de beleza na televisão, fazer alguns programas. Então você já está acostumada, né? Com estúdio, né? Câmera, que legal. Não, isso eu sempre falo, é a velha Leila. Essa morreu. Então, assim, e eu tenho 17 anos já de conversão. 17 anos. Então, assim, pra mim, da noite pro dia, eu tive que me transformar. Eu sempre falo que foi um personagem que eu montei.
Porque no dia da inauguração dessa clínica de estética, assim, a gente já botou repórter, fizemos uma grande festa, tudo, entendeu? A imprensa. Então, assim, eu tive que dar minha primeira entrevista, então eu fiquei bem mal, não conseguia falar. No outro dia eu fui fazer um programa ao vivo, eu não conseguia falar. Eu falei, gente, o jornal local ao vivo. Não conseguia falar por quê? Por causa de voz ou porque ficava nervosa? Foi muita coisa ao mesmo tempo pra mim, entendeu? Então, assim, eu não tive tempo de assimilar. Mas isso afetou o quê? A tua saúde? Não, eu na verdade Vocal, não conseguia falar. Não, ela sei travou, se- pastor. Eu Ela travei, travou não emocionalmente. conseguia Travou falar emocionalmente. Não, porque eu tô lembrando da história só um parênteses, do menino, o pastor Cleito, Disco Praise, Ah, que ele falou que tá. por causa do nervosismo com a gravação, a voz dele sumiu. Então, eu Ah, tava... tá. Tá. Eu fiquei muito nervosa e tudo, mas aí depois, com o passar do tempo, eu comecei a Destravou. destravei, tanto que eu já depois tinha alguns quadros, algumas coisas, já fui convidada para fazer alguns programas próprios, né? Mas aí Jesus me alcançou. Antes eu cheguei até a fazer um piloto, ir para São Paulo, conseguir patrocínio e tudo. Mas aí é quando Jesus entra na minha vida, né? Porque eu já estava naquela coisa de balada, tudo. E como eu tinha virado referência, às vezes até eu não queria ir, mas as pessoas me ligavam. Poxa, se você vir, vai dar ibope para minha festa, para minha coleção. Sendo uma celebridade sendo com a cidade. Sim, exatamente. Mas eu vivia uma vida sempre, álcool, fumava, eu vivia uma vida dupla. Quando eu saía para as minhas festas, para esses eventos, eu era a Leila Lee e eu tinha que estar bem vestida, muito bem posicionada, saber falar, tudo. E quando eu saía, dentro do meu carro tinha um outro guarda-roupa que eu me trocava e ia para balada com as minhas amigas, porque eu não era essa mulher, foi um personagem realmente que eu criei, né? E aí começaram vários convites, várias coisas. Mas aí eu tinha uma mãe, né? Que mãe é uma coisa fantástica, né? Que já tinha, acho que mais de 5 anos que ela orava pela minha vida. E ela via essa vida que eu tinha. Durante a noite eu estava nas festas, de manhã cedo eu não queria levantar, depressão. E comecei a ter uma série de coisas até que eu fiquei muito doente. Fiquei muito doente e minha mãe me levou para o hospital. E aí o médico falou, olha, fizemos todos os exames, não tem nada para fazer mais, leva ela para casa, que pelo menos ela vai estar lá e vai ter uma morte junto com os familiares. Nesse nível? Nesse nível. E minha mãe pegava, me levava para o hospital, eu tomava um coquetel de soro para me poder voltar a estar um pouco mais, porque eu tinha um sangramento que ninguém conseguia parar quando eu ia ao banheiro. Então, foi um caso, já tinha uma semana, eu já estava tomando antibióticos e todos os exames que tinham que ser feitos, né? Hoje a medicina está mais avançada, né? E aí foi quando um dia eu fiz uma oração, eu e Deus sozinha. Eu sempre tive muito temor a Deus, né? Eu acho que até por isso que eu falo que eu não gostava dos servos de Deus, dos evangélicos, porque a Bíblia sempre fala, você não vai ter que dar conta, né, do tempo da sua ignorância. Então eu pensava, eu não ouço, automaticamente eu não tenho que dar conta. Então eu meio que não queria ouvir, entendeu? Manipulava. Mas não sabendo que com Deus a gente não dá para manipular, né? Ele tem um apontamento certo com a gente, para o dia certo. E aí eu orei, fiz essa oração e pedi a Deus, olha, todo mundo para viver precisa ter um propósito na vida. Eu não sou casada, eu não tenho filho, eu tenho uma clínica que está lá, nisso já tinha um mês que eu não ia mais, então ela estava entregue realmente às baratas, funcionário me roubando. Então eu pensei, não posso tirar a minha vida porque eu sei que é pecado e eu não quero ir para o inferno, mas para o Senhor já está fácil. Então eu pedi para Deus tirar a minha vida naquela manhã. Quando deu a tarde, do nada eu fiquei boa. E eu sozinha dentro de casa, eu falei, Opa. É Deus. Porque eu morava em cima da casa da minha mãe. Sabe aquela vozinha quando eu te falo? Te curei. E aí passaram-se uns dias, eu fui para a casa de uma amiga, minha amiga recebi uma ligação. E nessa ligação a pessoa falou assim, olha Leila, eu queria saber se você está disponível, porque vai ter uma comunhão, o pessoal vai estar. Eu falei assim, como assim? Como você tem meu número de telefone? E ela virou e falou bem assim, eu estava orando e Deus me deu o seu número de telefone. E eu virei e falei, agora até número de telefone Deus dá para os outros. Entendeu? Eu era tremenda, gente, terrível mesmo.
Eu desliguei, fui falar com um casal de amigos meus, que eu estava na casa deles, e ele, por incrível que pareça, ele era um 007, eu não sabia. E ele virou para mim e falou: você não está vendo que Deus está te chamando? Há uma semana atrás você quase morreu, e Ele está te dando vários sinais e você não está vendo. E naquela hora me caiu um temor muito grande. Eu falei: você me leva na igreja? E ele falou: tudo bem, eu vou te levar. Estrada Fazendo é uma coisa bem longa, mas depois ele me levou numa igreja, uma igrejinha muito pequena, numa comunidade, onde tinha do lado uma boca de fumo, e eu entrei, era muito pequena a igreja, mas muitas mulheres de programa, traficante que chegava e deixava as armas em cima, e eu, meu Deus, aonde eu fui parar? E eu, na época, era aquela pessoa famosa, né? Cabelo vermelho, pintadinho pra cima, toda maquiada, toda de salto alto, no meio dessa favela, e aí, de repente, Deus usa essa mulher para falar comigo no final do culto, falou tudinho, que tinham sido feitas obras malignas para poder tirar minha vida, né? Porque eu fiz muito barulho. Então, sempre tem aquela elite, aquela que comanda já, né? Sim. Então, eu meio que quebrei esse protocolo. Então, eles fizeram algumas coisas para poder tirar minha vida, e foi falado tudo. E ali foi profetizado o que seria os próximos passos que Deus ia fazer na minha vida, né? E eu fiquei já meio uau. E foi todo um percurso. Depois disso, eu fui parar na Itália. Eu larguei a minha clínica de estética, vendi tudo da noite para o dia. E fui parar na Itália, na casa de uma prima minha que é missionária. Deus faz apontamentos com a gente próprio inesperáveis. E quando eu cheguei lá, eu ainda dei um bom trabalho para Deus, gente. Eu não posso contar tudo, porque senão nós vamos estar aqui um bom tempo. Deus me tornou invisível para mim não ser deportada. Foram várias aventuras realmente que eu vivi com Deus nesse início, né? Até que um belo dia, no dia do meu aniversário, Deus me deu um checkmate. Ele virou e falou: eu estava comemorando meu aniversário de 34 anos, e ele virou o Espírito Santo com a sua doce presença no meio de uma festa. Era uns 3 horas da tarde, todo mundo bebendo, se divertindo. Ele virou para mim e falou: hoje você tem que escolher, ou dentro ou fora. Eu não habito num templo sujo, e eu quero muito me usar de você, mas eu não posso desse jeito. E naquele momento eu comecei a me olhar e me ver toda suja. Eu estava na cozinha e eu comecei a chorar e a gritar: gente, eu tô suja, eu tô suja. E o pessoal falou: gente, ela tá doidona, aconteceu alguma coisa. E daí eu corri para dentro do meu quarto, e naquele dia eu me converti. E depois daquilo eu nunca mais larguei o Senhor, e foi algo bem profundo, porque eu já tinha tido conversão uma vez, mas demorou, foi um trabalhar de Deus, sim, né? Ainda demorou uns 3 meses para me tomar a verdadeira decisão, mas quando eu tomei a decisão eu fui a perseguida. Porque aí também eu conheci um rapaz que ele tem um programa na África, ele se chama Alexandre Cagnoni, ele é o ex-paquito da Xuxa. Eu conheci ele lá na Itália, e aí foi quando eu contei para ele. Ele, contando o testemunho dele, ele foi contar, né, todas as coisas que ele tinha se envolvido com o lado oculto. E aí eu falei para ele que eu também fiquei muito famosa, porque eu tinha também me consagrado a Satanás, né? Eu tinha feito pactos, entendeu? Então, fui realmente um cometa que passou bem rápido, né? Porque eu fiquei bem, como eu falei já. Uhum. Então, ele chegou para mim e ele me falou: você precisa jogar tudo fora, nós precisamos estar orando. E aí foi um rebuliço dentro da igreja, porque ninguém entendia porque eu estava jogando todos os meus Rolex fora, todas as minhas roupas caríssimas. E eu falei: gente, isso não é bom para mim, não é bom para ninguém, eu não posso vender. Vende, dá para a igreja. Eu falei: gente, vocês não sabem o que é que tem nesses negócios, só eu sei, entendeu? E aí foi bem difícil, porque as pessoas não entenderam, as pessoas às vezes não estão preparadas para acolher.
Até entendia eu na época, eu estava num processo, como eu brinquei muito de um pé dentro da igreja, um pé no mundo, e então eu não via isso como uma afronta a mim, entendeu? Mas era uma consequência que eu estava colhendo das minhas atitudes de passado, né? Então, assim, vai ter uma festa na igreja, precisa limpar. Quem é? Eu estava sempre na igreja, o pessoal querendo a minha pele, entendeu? Isso lá na Europa? Na Itália. E aí eu me batizei num domingo. No outro domingo eu estava no Brasil fazendo minha primeira ceia. Porque Deus falou próprio que era para mim retornar, botar toda a minha vida em ordem, para que quando eu levantasse as minhas mãos para orar, não tivesse nenhuma acusação. Então eu retornei para o Brasil. Como eu tinha saído com rapidez e vendi tudo, dei as minhas coisas da minha clínica, eu voltei e eu tinha processos de funcionários. Paguei todo mundo, limpei meu nome na praça e muitas pessoas vinham na minha casa e falavam para minha mãe: eu quero ver tua filha. Eu quero ver realmente se Deus trabalhou na vida dela, porque ninguém acreditava que eu tinha me convertido realmente. Então, muitas pessoas iam lá para poder ver se realmente eu tinha convertido. E eu passei por aquele processo de estar de volta e aceitar o que Deus tinha para a minha vida e começar a entrar em profundidade da palavra. O pastor foi na minha casa e falou: nós vamos estar pagando curso de teologia para você, o que é que você quer? Falei: olha, eu tive bem no lado negativo, então eu quero entrar realmente agora de cabeça, eu quero entender muitas coisas, até porque eu preciso entender conflitos, como é que do lado oculto se faz tantas coisas desse jeito, e eu quero saber agora também do meu lado positivo, agora do lado da luz, o que que tem, né? Uhum. E aí ele começou a pagar para mim um curso de teologia, e aí eu fiquei mais 8 meses, e aí depois eu fui parar na África, com esse Alexandre Canhone, o Xande, a gente foi para a África. E aí, quando eu volto, tinha que ficar só um mesinho na Itália, que a gente ia parar e passar na Itália. E aí Deus falou: não, eu tenho uma obra na tua vida neste lugar. E aí eu fiquei uma semana ainda chorando. Alto, branco. Ele é alto. Sem cabelo. E aí eu desci para trabalhar no sul da Itália, foi quando eu conheci o Carmine. Mas Deus tinha levado uma irmã lá em casa também para poder falar que eu ia voltar para a Itália. Essa mulher nem sabia que eu tinha me convertido. E ela falou tudo: você vai voltar para a Itália, você voltou para o Brasil só para ter um tempo, para acertar a tua vida. Tudo aquilo que Deus já tinha me falado. Mas o seu marido está na Itália. Você vai voltar e lá Deus vai fazer grandes coisas. Como é assim, incrível e maravilhoso ser guiado por Deus, né? Deus começa a direcionar teus passos, né? Te alinha mesmo para o propósito que Ele tem para a tua vida. E como é que foi o encontro? Agora ele conta da conversão dele, que aí entro eu. Eu tinha 16 anos e fui trabalhar na Alemanha. Me escondi no carro, porque não tinha a maioridade, né? Pequeno. Fui trabalhar na Alemanha. Depois de um tempo, meu pai falou: olha, se você vai voltar na Itália, eu vou entregar a minha fazenda, tinha uma fazenda agrícola, né? Eu vou dar para você. Eu falei: tá bom, eu vou voltar. Eu voltei e comecei a tomar conta da fazenda. Eu não tinha muito dinheiro para poder. Eu queria trabalhar no restaurante ancora, porque eu trabalho no restaurante, sou pizzaiolo, sou cozinheiro. Comecei a me envolver com uma menina que era mais jovem de mim, pode ser uma minha filha, digamos assim. Mas não deu certo tudo isso. Eu falei: olha, eu vou mudar a minha vida. Mas não era assim para Jesus. A minha vida era que eu falei: agora eu... Sabe, na Itália tem restaurante, não? Cozinha, e tem o forno da pizza está fora da cozinha, não? Todo mundo pode olhar como você faz pizza. Eu falei: olha, agora eu vou buscar um restaurante onde o forno está dentro da cozinha,
Assim eu não vou falar com mulher, não vou olhar mulher, a minha vida fica mais fácil. E a mulher dá um pouco de problema. Pegou trauma de um. E tinha um meu amigo que falou, olha Carmen, tem tal restaurante que está precisa de um pizzaiolo. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu fiquei na frente do restaurante. Eu era católico porque minha mãe me falou que era católico, mas eu nunca... Alguma vez em quando fui na igreja, na Itália você vai num velório, vai num casamento. Isso era 4 ou 5 vezes na minha vida. Nunca participei não sabia nem que era o evangelho, nem que era o evangélico. Porque na Itália, onde eu morava, não tem muita igreja pequena. Não. Eu fiquei na frente do restaurante, falei com o cozinheiro, falei assim, o dono não está aqui, mas vai voltar daqui a pouco, você espera aqui, estava esperando aqui. E assim, Deus começou a falar comigo. Eu não me rendia conta no momento, depois, meditando bem, pensando bem, começou a falar comigo. Como começou a falar, Carmen? Era uma voz que eu não ouvia, audível, mas sentia dentro de mim. Era uma sensação, Carmen. Não, porque eu conversava. Conversava com a eu voz. Conversava com a voz. A voz falou, olha, aqui você vai encontrar a mulher da sua vida. Aí eu falei, como a mulher da minha vida? Assim, aqui você vai encontrar a mulher da sua vida. Essa mulher, eu falei, eu não queria casar mais. Não é nem daqui da Europa. Eu digo, meu Deus, que isso? Será da África, da China? Não sei. Tá bom. Quando acontecerá isso? Eu falava. Eu vou falar, daqui a pouco, no mês de agosto, você vai encontrar ela. Mas tá bom, eu vou aceitar o trabalho. O dono do restaurante vem, falou comigo, dinheiro não era bom, o dono não era bom. Era uma boa pessoa, né? Mas muitas vezes você não bate, mas tá bom, eu aceitei o trabalho, comecei a esperar, trabalhando, mas daqui a pouco eu esqueci tudo isso. Era um trabalho muito pesado para garçonete, e mulher vinha, trabalhava um tempo, depois ia embora de novo. Meu Deus, não tinha paz. Depois o dono do restaurante falou, olha Carmen, agora vem 2 brasileiros para trabalhar aqui. Eu digo, meu Deus, faltava só brasileiro aqui. Faltava, tem de tudo aqui, só brasileiro. Tinha um cozinheiro que tinha uma lista de mulheres que vinha e foi embora, não? Com a data em cima, só para brincar um pouco. Era um calendário, e atrás tinha o nome das garçonetes que chegavam. Às vezes duravam 2 dias, às vezes uma semana. Aí ele cortava e chegava outras vezes. E eram muitas estrangeiras, porque é um trabalho que eles... Só não tinha chegado brasileiro ainda. Não, brasileiro não tinha. Eu falei, eu pode já escrever o nome do brasileiro lá embaixo, do que aqui. Não dá. Tá bom, a brasileira era a Leila, que é a sua prima. Eu já tinha uma pessoa que estava, digamos assim, falando de Jesus para mim. Mas eu não dava conta, por quê? Porque falava de Jesus sim, mas seu comportamentos eram diferentes, não? Falava, mas não fazia. Não? Claro que não dá efeito. Aceitar Jesus para continuar a mesma vida, eu fico assim. Mas com Leila era diferente. Orava conosco, falava de Jesus. Muitas vezes da brasileira, quando saía para fazer para servir, não? E tinha uma pessoa que queria o seu número, queria convidar, entrava na cozinha, chorava, não? Eu digo, essa menina é diferente, mas eu não queria nada. Eu entrava correndo na cozinha chorando, entendeu? Uhum. Eu não vou mais nessa mesa, porque eles estão querendo meu número, entendeu? E ele, meu Deus, ela é diferente. A dona do restaurante que falava, olha, por que não me casar com Leila? Ela é muito bonita, mas Deus me deixa em paz. Não sei, aconteceu assim, eu olhei e falei, meu Deus, sim, é lindo mesmo. Tem um dia na Itália que se chama San Valentino, não? Que é um dia onde você vai na praia e vai ver... estrelas cadentes. Cadente.
E o dono falou interessante, olha, você pega a garçonete, vai passear com um sorvete, porque a coisa é feia aqui, vai embora de novo, você acha? A gente estava querendo ir embora, porque Ah, tá. aí ele E ele não falou, queria perder você. Saímos. eu e a minha prima, então ele levou, mandou eles levarem a gente para passear, para se divertir um pouco. Começamos a falar, divertir um pouquinho, olhava a Leila e falava, meu Deus, é linda, comecei a me aproximar. A Leila. Ok, per cortar tudo em 9 dias, comecei a trazer o cara na casa, comecei a falar. Claro que eu queria mais, queria beijar. Minha mulher assim, voltava a outra parte, eu beijava na... Meu Deus, aqui é difícil. Desculpa, cara. Eu te amo. Amém. Leila já, quando entrou no restaurante, não, evangelizava tudo, não falava, olha, eu quero beijar o meu marido só quando eu caso. Já tinha falado isso lá? Sim. É claro que toda a pessoa sabia já isso, não? Que eu só ia beijar o meu marido. Toda volta que eu voltava, você beijou? Eu não. Foi uma coisa. Ficou uma... Mas isso é a segunda coisa. Deus começou a falar de Jesus, queria que eu aceitasse Jesus na minha vida. Eu não entendia muita coisa, não? Porque você quando não conhece, não dá peso a muita coisa. Eu fui convidado a comer na casa de um irmão que morava em cima da igreja, era uma igreja pequena, não? Que doou o local para a igreja, não? E tinha culto, não? Toda semana. E eu morava em cima. Eu morava em cima. Me convidaram para comer com o fim de falar de Jesus. Depois, falei, Carmen, você quer visitar a igreja? Eu falei, quero não. Mas Leila disse, ai, Carmen. Eu falei, tá bom. Eu já me apaixonei por Leila, e o amor faz isso também. Eu fui na igreja, visitei a igreja, era diferente da igreja que você costuma ver. Tá bom. Depois eu terminei a comida e fui na minha casa. A minha casa é 15, 20 minutos, então, meia hora onde Leila morava. Só que acontece, eu era muito cansado, porque eu fazia 2, 3 trabalhos em um dia. Era muito cansado. Eu tinha um carro, um Fiat, e quando eu voltava em casa tinha uma estrada que era uma estrada reta bem longa. Eu sabia que ali podia acontecer que o sol não podia me pegar. Então eu falei, meu Deus, eu sempre me fermava antes, parava, saía do carro, bebia um pouco de água e entrava no carro. Mas naquela noite eu tinha muita pressa. Eu falei, eu vou porque estou muito pressa. Eu fui e, claro, o sol não me pegou. Eu senti só o barulho do carro. O carro, claro, começou a caminhar sozinho. Meu Deus. Pegou o lado da estrada, tirou tudo, não sei como se chama, o guarda-raio. Para-raio, aqueles que... É isso, é mais ou menos isso que eu Tirou Guarda-reio. girou um inteiro e parou a poucos centímetros de um buraco, assim, De um fosso. Um fosso e também um pouco centímetro aqui de um altro, não? O que acontece? Eu não sei explicar isso, não sei. Não sei se eu estava Sonhando. não sei, sonhando ou não sonhando. Uma visão. Sem desmaiado, como se for falar? Desmaiado. Desmaiado assim, não sei. Mas eu sei que algum pegou o meu corpo, me tirou. Me desculpa, eu vou sempre chorar quando é isso. Me tirou do corpo. Eu me vi suspenso na área. Ele se viu suspenso em cima do carro. E viu de novo o incidente. E reviu todo o acidente de novo. Mas só esta vez o incidente era pior. O carro batia no ar, o airbag explodia, eu me fracassava. Depois eu assim me trovei de novo. Ele se encontrou de novo dentro do carro. Eu entendi que Deus me salvou pela noite. Eu morei pela noite. E se eu pela noite morrer, eu para o inferno. Eu entendi que Deus me deu uma outra chance. Claro que o processo não foi sério, senão foi muito difícil, não? Entregar seu caminho, não? Porque a família muitas vezes, o amigo, o caráter que uma pessoa tem,
Mas, graças a Deus, escolhi de servir Jesus. E entendi que Deus me deu questa chance nova di vivere per l'eterno, no? Perto di Jesus. E io non quero falhar isso. Eu agradeço a Deus, sono muito grato a Deus por isso. Eu era inimigo de Deus, eu estava no pecado, mas Deus, no seu amor, decidiu de salvar minha vida, de dar uma chance. Eu comecei devagarzinho a entrar na igreja, aceitei Jesus, e tinha um momento que comecei a refletir, disse, meu Deus, essa voz que falou comigo, eu já ouvia alguma vez, eu não sei onde, mas já ouvi essa voz. Comecei a refletir, me lembrei quando era criança, eu não sei quanto ano, pode ser, talvez 5 anos, 7 anos, não sei. Estava jogando na rua como uma criança, não se joga, não se sentando no chão, e a mesma voz me falou, olha Carmen, quando você cumprirá 37 anos, acontecerá uma coisa que mudará a sua vida para sempre. Eu falei, o que é essa coisa? Uma coisa grande. Eu, da criança, não, diventerò um homem muito rico. Falei, não, falou, é mais disso. Eu falei, meu Deus, diventerò prefeito da minha cidade. É uma criança, não? Falou, não, é mais disso. Presidente da Itália. A voz falou, é mais disso. Eu conversava com a voz falou, eu falei, meu Deus, eu serò o padrone do mundo, porque o dono do mundo, porque o mundo é uma criança, é o máximo que conhece, não? Fala mais disso, que tem mais grande que o mundo. Há 37 anos aceitei Jesus na minha vida. Eu olho falar para a gente que está escutando, que Deus tem um plano para nós. Tem um plano, antes da fundação do mundo, já conhecia a nossa vida. E tem um plano per ogni pessoa. Um plano lindo, maravilhoso. Tem plantado em nossos sonhos. Tem plantado uma vida plena, uma vida maravilhosa. É só escolher. É só escolher Jesus. Jesus não está querendo nosso dinheiro, está querendo alguma coisa, não sei. Está querendo só de confiar em Jesus. É só isso. Não? É o plano que tem na nossa vida. É um plano maravilhoso. A volta, muitas vezes, diz, eu devo estar crente. Por quê? Meu Deus. Por quê? Porque vamos encontrar nosso Pai. Vamos voltar a casa. Porque nosso Pai sonhou conosco. Deu uma semelhança que eu tenho agora. Olho verde, branco, sem cabelo. É aquilo que Deus sonhou. É aquilo que Deus sonhou. E não quero ser diferente de aquilo que Deus sonhou para a minha vida. Claro, eu tinha, depois da conversão, muita luta. Eu sou o primeiro da minha casa que me converti. Tinha muita batalha, muita visão, muita luta. Que o pecado reinava na minha casa. Agora sou livre. Agora eu sonho que toda a gente no mundo pode conhecer o nosso Deus, nosso Jesus, nosso Pai. É a coisa mais linda que pode acontecer. Nós não somos feitos, somos criados para estar lontano do nosso Pai. Somos criados para ficar perto do nosso Pai. Eu falo sempre que eu queria ser como o apóstolo João. João. Posar minha cabeça sobre o peito de Jesus. Só isso que eu quero. Mas aí, pra gente fechar essa interrogação, hoje já tá aos prantos aqui do meu lado. Eu imaginava, não quis olhar para não. É assim mesmo. Mas, e aí? Você converteu, teve esse encontro fenomenal com Jesus, pós-acidente, essa experiência tão forte. E quando é que ela te deu a oportunidade, a chance de vocês poderem se relacionar e casar? Eu fiquei doente, eu quebrei o pé, então eu tive que mudar dessa casa e a permissão para me ficar na Itália tinha acabado. Você tem 3 meses de turismo. E eu falei que eu não queria ficar ilegal na Itália, né? A primeira vez eu fiquei, mas eu não era convertida. E aí ele chegou e conversou comigo e falou, não, a gente pode fazer um pedido para
que a gente vai se casar como se fosse um noivado. A gente faz todos os documentos, porque nisso ele já estava apaixonado. E eu também. E aí a gente vai se conhecendo, a gente tem 6 meses para poder se casar. Então, assim, e aí eu torci meu pé e ele falou, você não vai ficar mais naquela casa, você vai vir morar na fazenda, porque ele morava na fazenda com os pais dele, aí eu dormia no quarto com a irmã dele, e a gente vai estar se conhecendo mais. Eu falei, ok. E aí todos os dias eu ia com ele levar os animais, os bois, para poder pastar. Então a gente subia as montanhas, eu levava uma toalhinha, levava um lanche e a minha Bíblia. E lá eu sentava aqui, vai ficar os bois? Ele, ok, é aqui. Então eu botava a toalhinha. E já tinha decidido sair do restaurante, então? Sim. Porque ele se acidentou? Não, ele não aconteceu nada com ele no acidente. Não aconteceu nada contigo no acidente? Nada. Eu fiquei somente com É isso que foi o negócio, o homem... Ele se viu do lado de fora do Não, carro. mas pois é, mas essa não parte aconteceu eu nada. captei. Não aconteceu nada com ele com a A mão. máquina, claro que dá joga fora, mas não Ele aconteceu. perdeu o perda total. Não aconteceu não. E aí ele continuava trabalhando à noite como pizzaiolo e durante o dia ele trabalhava, ele tomava conta da fazenda do pai dele, né? Então ele levava os animais para pastar e tudo. Então quando fui morar lá, eu falei, eu vou evangelizar. E eu orava, muita gente ri dessa minha oração, mas fica a dica. Eu falava, Senhor, salva a alma. Se o Senhor quiser me dar o corpo, eu tô na vida, tô aceitando, entendeu? Vou fazer uma parceria. Não é brincadeira, realmente eu orava assim e a gente ia levar os bois para pastar e aí eu sentava e isso era todos os dias, pontualmente, a gente lia a Bíblia e eu pregava para ele. Eu tinha 1 ano de convertida. A internet não era como hoje. Eu tinha uma Bíblia de aplicação pessoal. E ali eu tirava todos os meus... Eu tinha feito 6 meses de teologia só. E eu tirava todos os meus textos e via quais eram as dificuldades que ele tinha, né? E aí eu pregava para ele em cima daquele argumento. E a gente botava em prática e orava e Deus respondia a ele. No domingo ele ia para a igreja e ele falava bem assim... Olhava para mim, o pastor pregava, porque mulheres sentavam de um lado e homens de outro. Uhum. E aí ele não podia estar perto de mim. Então, quando a gente entrava no carro, ele olhava para mim. Tu liga para o pastor, né? Eu, o quê? Não. Para falar as coisas. Tudo aquilo que você pregou para mim durante a semana, o pastor falou hoje. Eu falei, não, meu amor, isso é o Espírito Santo de Deus, que está interessado que você entenda o trabalhar e o que ele quer fazer na tua vida, e ele está te limpando. Então, para você fixar tudo aquilo, não sou eu só estou sendo direcionada e o pastor também. E assim foi. E depois de 9 meses nós nos casamos, entendeu? Mas assim, foi um trabalhar tão lindo de Deus. A gente casou na Itália em maio. Eu fui para a Itália, para esse restaurante em agosto. Em maio a gente se casou. Depois de setembro eu vim para o Brasil. Dia 3 de outubro a gente casou, religioso aqui. E quando voltamos para a Itália, ele foi batizado com o Espírito Santo dentro de um mês, dentro do carro. Ele começou porque a gente morava ainda na casa dos pais dele, então não podíamos ter aquele momento, porque ninguém era convertido, tudo, então... A gente tinha liberdade de orar dentro do carro, que a gente podia próprio, né, chorar, se quebrantar, então, ou quando a gente estava com os bois lá na montanha. E aí, nesse dia, a gente estava indo almoçar na casa de uma brasileira amiga minha. E aí, estávamos subindo as montanhas e louvando e cantando, e o Espírito Santo falou para mim, manda ele abrir a boca dele, que eu vou enchê-la. E eu falei, Carmen... Botei a mão na cabeça dele, abre a tua boca e começa a falar. E ele já desejando
o batismo no Espírito Santo, porque tinha vindo do Brasil e tinha viu todo visto. esse mover aqui no Brasil. Ele, meu Deus! Reteté do brasileiro. Só de conversão brasileira. Ele sempre fala isso, entendeu? A gente frequentava uma igreja bem pequena na Itália, no sul da Itália. Então ele chegou no Brasil e ele viu, gente, o que está acontecendo, né? E ele viu que Deus era muito mais um mover, o manifestar das obras do Espírito Santo. Então ali ele ficou empolgado mesmo. E aí ele foi batizado com o Espírito Santo dentro do carro. E depois ele falou, gente, quando ele chegou lá, eu não sei como é que eu cheguei aqui. Eu falei, o anjo que estava dirigindo, meu amor. E aí os dois dentro do carro, dando rajada de fogo, foi uma bênção. Que bênção. A gente vai fazer agora um rápido break, tá? E vamos exibir nossos patrocinadores e voltamos já. Então, você que está na TV Amazônia, não sai daí, fica o nosso comercial, porque voltaremos, porque tem muito mais coisa para a gente conversar sobre missões, chamado. Então, é uma coisa empolgante, né? Verdade. Já fomos tão... Podia terminar aqui e marcar mais umas 3 episódios aí uma série, né? Uma série de podcast. Mas nós voltamos já. Fique conosco. Até mais. Conheça agora as empresas parceiras do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Energia Studio, treinamento físico e musculação com personal trainer. Os seus melhores resultados estão na Energia. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Empório Semente do Bem, suplementos, produtos naturais e a granéis de altíssima qualidade. E o melhor provedor de internet da cidade, Move. Entre nesse movimento. Estamos de volta com o nosso ANW, entrevistando aqui. Entrevistando não, que nós não somos jornalistas, né? Conversando com o Carmine. Sim, perfeito. Não é Carmini, porque é plural. Né? Na Itália, se você falar com I no final é plural, você vai pagar mico lá. Não. Já tô aprendendo, né? Tá vendo que... Parabéns. já tenho passaporte lá, não precisa de visto, eu já posso ir pra Itália, passar 3 meses lá. Pode, né? Precisa de visto não, né? Não. 3 meses. Basta o turista. passaporte. Basta o passaporte. Amém, glória a Deus. Quem sabe, né? E a Leila. Já tivemos o primeiro bloco muito forte, edificante, emocionante. Ver o que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? E a história deles é linda. Se você não assistiu o primeiro bloco, vá no YouTube. Se você estiver na TV, volta lá desde o início e assiste o início do programa. Porque agora nós vamos falar sobre chamado e missões. Porque eles estão aqui em Santarém gravando com a gente uma temporada de 1 mês, liderando uma parte da equipe do GMS, que é o Global Mission School. E uma parte dessa turma... São quantos alunos no total que estão nessa turma? A turma tem 52 alunos e nós temos 16 staff morando lá, né? Fixos. E a nossa equipe que está aqui em Santarém, comigo e meu marido, são 14. Então, estão liderando uma turma de 12 jovens missionários, estão se formando em missões. Sim. E experimentando aqui um pouco de missões na Amazônia. Primeira vez que vocês vêm na Amazônia? Sim. A Europa tem muito apreço pela Amazônia. Sim, a Amazônia é conhecida, né? Claro. Eu tinha um sonho de visitar a Amazônia, né? Quando eu era criança, porque eu gosto de natureza, né? Eu gosto de... agora eu posso fazer isso. Agora tem uma família aqui esperando vocês e casas abertas. E por sinal, estamos sendo muito bem recebidos. Sim. Então, assim, para a gente está sendo um presente essa viagem. Sim. A pastora Rebeca esteve lá no Global Mission e a gente conversando, né? Eu acho que ela chegou em Santarém de volta. Sim. Ela ia chegar ontem. Chegou ontem, né? Sim. E aí a gente comentou com ela, né, que a gente poderia escolher qual prático fazer, porque as turmas agora neste momento estão no Japão,
Da Europa teve em Portugal e agora eles estão na Itália. O Isaías foi com alguma turma? Não, ele está em Fortaleza, mas ele vai de vez em quando para o sertão. Acho que ele vai passar 5 dias com a turma que está no sertão. Do Crateús. Vai encontrar com o pessoal em Crateús, parece. A Aline tá lá. Sim. Sim, a Aline Aline. é daqui Uma de Santana. fofa, gente. A Aline, Uma fofa. a Aline tem a honra de ser o pastor da rede dela também. Então, temos Floripa e depois São Luís. São Luís. São Luís. Isso no Brasil. Isso no Brasil. Internacionalmente tem Portugal, Itália. Itália. E Japão. A mesma equipe Portugal e Itália ou são diferentes? Mesma A equipe. mesma equipe. Portugal e Itália. Sim. E Japão. E Japão. Que aventura, né? Sim. Então, mas e o chamado missionário de vocês antes da escola, como é que aconteceu? Posso falar como a gente conheceu a Paz Church? E o chamado aí, missionário? E aí chamado veio missionário. esse chamado, né? Então, Você como eu... pode falar também. Eu falava quando eu me converti. Ah, sim. Isso é. Quando eu evangelizava ele, no início, a gente ainda não namorava, ele via eu falando sobre missões e tudo, eu tinha chegado da África, e ele virava para mim e falava, sim, legal, eu também, se eu pudesse nascer de novo, eu queria ser missionário. E eu ria dentro de mim, eu bobinho, mal sabia ele que ele pode nascer de novo. Entendeu? Mas ele tinha uma visão católica, desfocada, né? Não da completeza do projeto de Deus, né? Simplesmente de levar comida, né? Mas não a palavra própria. Então, assim, mas eu via já o coração dele, né? Tornado para as coisas de obra social, mas Deus já tinha um projeto dentro do coração dele que ele ainda não sabia, né? Mas eu já tinha identificado... O amor pelas pessoas, né? Sim, eu já tinha identificado súbito isso. E aí, a gente, por um tempo, morou na Itália e depois fomos para a Alemanha. E na Alemanha a gente já tinha uma célula, né? A gente tinha uma célula e na época da pandemia a gente teve próprio esse problema que todo mundo teve, né? Tudo fechou, a Europa foi bem forte. E nossa célula começou a... Quem mudou, quem teve problemas, e aí a gente começou a ver, precisamos dar uma reformulada, procurar mais informação e mudar, porque nós precisamos de uma linfa nova nessa célula para poder fluir. Meu marido e eu já seguíamos o pastor Luciano Subirá. E aí começamos a ouvir falar do pastor Eibe. Falei, bom, no pastor Luciano Subirá, o discipulador dele é o pastor Eibe. Se o cara é top, imagina o discipulador dele. Falei, vamos começar a seguir o discipulador também. Foi quando a gente descobriu a Paz Church. E o pastor Eibe um dia falando a respeito de células, MDA, e a célula sempre esteve nos nossos corações, de estar fazendo célula. O pastor virou e falou, gente, eu não tenho problema de ensinar, nós estamos aí para poder, quem quiser aprender, inclusive nós temos o campus online. Vocês podem entrar e estar fazendo, e aí a gente, uau, é a nossa chance. E aí ligamos para o pastor Isaías, e ele muito prontamente falou, não, vocês estão bem-vindos. Porque o Isaías estava à frente, ou ainda estava Ele no campo online. Ele estava, na época, ele estava à frente do campus online, né? E aí nós começamos a fazer esse life group. Como o online é importante, né, cara? Gente, alcançou a gente. Lá E, na Europa, sim. e era 2 horas da Na manhã. Alemanha, né? Começava às 2 horas da manhã por causa do fuso horário. E nós, fiéis, todas as semanas assistindo. E aí depois a gente começou também a facilitar o papo reto, uma dinâmica, essas coisas. E aí a gente se apaixonou. E aquilo foi uma linfa, uma vida para nós. Era célula online, life group online. Tinha um grupo Legal. online. E aí, um dia eu estava vendo, aí eu comecei a comer todas as coisas, todos os materiais que tinha a respeito da Paz Church, inclusive do pastor Eibe. E eu me bati com um podcast. O podcast também é muito importante. Você fica sabendo das histórias das pessoas, como aconteceu, da onde que saiu. Você assistiu alguns qual? Do projetos. Disascope? Não, foi o do Hub. Ah, do Hub. Do Hub. E aí o pastor Eibe contou o que Deus falou para ele quando ele era adolescente ainda, da chamada que ia ser Santarém, Fortaleza, São Paulo e São Paulo para as Nações.
E eu chorei muito naquele podcast. Ele estava trabalhando e eu chorava. Gente, é isso. Missões está no meu coração. É isso que eu quero fazer. E já tinha tido uma experiência missionária quando eu me converti, né? Mas eu estava morando num lugar, primeiro que era uma igreja pequena, depois fui para outra, mas ainda não tinha entrado dentro da minha verdadeira chamada. Então, quando meu marido chegou, eu falei, dá uma olhada nisso aqui. E aí nós choramos juntos. Nós queremos fazer parte desse projeto. Porque a gente já estava Atos em ação. Atos em ação. Sim. E a gente já estava vendo o mover de Deus sobre o Brasil. Está acontecendo algo diferente no Brasil. Como é que vocês lá de fora enxergam esse mover de Deus no Brasil? Explica melhor. Porque a gente que está aqui, só aqui, acho que a gente não consegue ter noção de outros tipos de evangelho e igrejas ao longo... Eu vi o Nick Moretti falando sobre isso, né? É um jovem que é da Zion, né? Do Dunamis. É o líder da comunicação do Dunamis, né? E ele estava falando que ele foi estudar na Austrália, lá na Hillsong. Sim, e eu ele, vi esse podcast. Pô, é incrível esse podcast, um dos melhores que eu já vi. E ele fala sobre isso, né? Que ele começa a enxergar de forma diferente o que Deus está fazendo no Brasil. Sim. Só quando ele saiu ele pôde ver isso, né? Qual é a percepção de vocês e da Igreja da Europa em relação ao Brasil? Olha, o brasileiro o Brasil está vivendo um momento de avivamento. O Brasil já está no avivamento. E geralmente, às vezes, quando a pessoa está dentro do avivamento, não se, como se fala em português, não se rende conta, não percebe o que está acontecendo. Entendeu? Então, eu me lembro que um dia, na Global Mission, o Encontro com Deus, nós fizemos como participante mesmo, não como staff, porque a gente nunca tinha feito. E naquele dia nós ficamos mais de 1 hora. Foi quando? 21 vocês foram? 22? Global Mission? Não, agora. Ah, não, certo. Nessa turma. A questão do Different Global, desculpa. Não, nessa turma. A gente, porque o pastor Isaías perguntou, alguém aqui do staff nunca fez um encontro com Deus? E nós nunca tínhamos feito. Já em Fortaleza? E aí a gente participou. E nós ficamos lá, chapados lá no chão. O pessoal teve a pausa e todo mundo saiu, voltou. E uma pastora virou e falou, vocês precisam, de todos aqui, vocês são os 2 que estão mais sedentos. Eles já estão acostumados. É verdade. Às vezes não conseguem identificar o que Deus está fazendo. É verdade. Entendeu? Então, e Deus está fazendo coisas grandiosas e maravilhosas dentro daquela escola. Mas assim, é um poder. E quem vai lá, entra e sente, fala. Os preleitores falam mesmo. Tem uma unção diferente. Tem uma glória aqui neste lugar. Então, quando a gente estava vendo esse podcast, nós falamos, queremos participar, queremos estar dentro desse avivamento. E a gente sempre orou. Falamos, Deus, nós queremos participar do avivamento. Nós não queremos estar de fora. E um dia o pastor Isaías contou pra gente que ele estava com esse sonho de abrir a escola. E nós começamos a orar. Começamos a orar por 2 meses e Deus falou, ok, dou o meu aval. E nós ligamos para ele e falamos, nós vamos dar 1 ano da nossa vida, né, como voluntários, nos dedicar à escola. Porque a gente sabe, quando uma pessoa está montando, abrindo uma coisa, você quem está abrindo a estrada, né? Você tem que capinar. A primeira turma é sempre a mais difícil, né? Eu não digo tanto difícil, porque se você olha também para o outro lado, são as primícias, né? Sim. Essa turma é uma turma... Mas é o que abre o caminho, né? É o que abre o caminho. Nós também estamos aprendendo com eles. Entendeu? Então, assim, nós viemos 1 mês antes para poder estar equipando toda a cozinha, porque nós 2 servimos na cozinha, né? A gente veio próprio para estar montando toda a cozinha, comprar todos os equipamentos, tudo. Quando vocês foram para São Paulo, vocês já estavam em Fortaleza há mais de 1 mês lá, então? Vocês foram apresentados lá no Past Church Conference, né? Sim, nós chegamos no Brasil em maio para poder acertar documentos, porque já há muito tempo fora, eu precisava acertar alguns documentos. E aí coincidiu que ia ter a conferência. Foi quando eu conheci a pastora Nicole e o pastor Isaías pela primeira vez. Pessoalmente? Pessoalmente. A gente não conhecia ninguém da Past Church pessoalmente. Só uma igreja na Itália
que é o pastor Luiz, né, o missionário Walter, que a gente tinha ido ano passado em agosto. Mas até então era tudo online. Tudo online. Aí nós fomos na conferência, teve a oração de envio, tudo. Isso. E nós voltamos para Vila Velha e depois de um mês nós viemos para Fortaleza. É engraçado, eu vi você, eu tava lá na plateia, né? Aí vi vocês lá sendo apresentados junto com o Jael lá de Macapá, Sim. aquela turminha lá, né? Mas eu achava que vocês eram já da Pastiche lá de Fortaleza. Eu falei, já são, né? Porque estão integrados na turma, na equipe. Nós somos, a gente sempre fala, a gente é os improváveis. Entendeu? Porque, na verdade, a maioria do staff são pessoas, sim, alguns de Santarém, aqui, né? A Priscila, né? A Pri, não sei se vocês conhecem, assim, o pai dela é missionário lá na Venezuela. Ah, sim, a Pri. Sim. É, A Pri é de Boa Vista. É. Ela estava na Venezuela, a mãe dela e os pais eram pastores em Boa Vista, ficaram um tempo na Venezuela e agora foram para São Paulo, né? Israel. Na época da pandemia, acho que antes da pandemia, porque ele teve um problema de saúde. O pai dela teve que ir para São Paulo tratar e a pastora Ju, a mãe dela. Conheci ela, que mulher. É, preciosa, e são preciosas. Sim. Então, assim, todo mundo já era da Paz Church, É. nós não. Então, nós chegamos lá um pouco assim, meu Deus. Ah, e é o que legal que a ver esse gente coração tá da fazendo liderança, nesse né? lugar? Legal. Assim, o coração da liderança de integrar, né? De agregar, porque foi incrível. tem muito assim, é claro que tem tem muita questão denominacional. Sim. E até assim, tem os cuidados que tem que ser tomados, né? Porque, Claro. mas acho que vocês já eram membros da célula do Isaías, já eram pastiante lá pelas células. Então, assim, a gente chegou em Fortaleza e ficamos um mês, ainda não estava aberto, então a cozinha ainda não tinha sido entregue. Então, nós comíamos na casa do pastor Isaías, então estávamos dentro da rotina da família deles. Então, ali a gente começou a ver a rotina dele com as crianças, devocional de manhã cedo, e a gente começou a ver, uau, Diferente, né? eles são diferentes, eles são fora da curva, entendeu? E começamos a ver realmente o coração do pastoreio deles. E isso pra gente foi muito bom. Porque passou mais aquela confiança, porque a gente veio porque Deus falou, ok, mas na verdade Sim, sabia. não sabíamos o que ia encontrar, porque uma coisa é a internet. É. Outra coisa é o ao vivo, é você conviver. E nós lá convivemos todos juntos, né? Assim, cada um tem a sua casa, tem 2 casais de pastores que estão na rua próxima, mas a maioria mora ali perto. Mas a estrutura lá da moradia, fora a cozinha, já estava disponível? Ou Não, estava em ainda outra não. casa? Não estava disponível. Não era na escola. Não, a gente estava dentro da escola, mas tem casas. O pastor já estava morando lá e uma casa ao lado. Não são aquelas do alto, não? Que a gente vê? Não, a gente não está naquela estrutura. Aquela Tem estrutura é para os alunos. Estrutura embaixo, em casa. Também, temos casas. Ah, tá. Porque o que foi mostrado foi aquelas do alto, né? Sim, mas tem 2 casas grandes, uma casa grande, né? Que é em cima e embaixo. Ah, que ótimo, legal. Uma coisa. Tree house. Né? Isso. Então foi assim, bem desafiador para nós, porque muito tempo morando na Europa, sempre já tivemos restaurantes, essas coisas na Europa, mas a gente cozinhava italiano. Ok? Então a gente chegar aqui, tem que cozinhar brasileiro. E os paraenses lá, estão muito exigentes ou estão tranquilos lá? A gente Porque paraense é exigente. Da farinha. Farinha, Farofa, eles estão açaí. felizes. O Carmen começou a fazer farofa porque a gente viu que a galera gosta muito de farofa. E eles começaram, nossa, tio Carmen, porque eles chamam a gente tio Carmen, tia Leila. Que farofa maravilhosa, ensina a gente, entendeu? Então foi uma coisa bem legal. Então foi um negócio diferente. Qual é a receita? Vamos lá, agora é o quadro gastronômico do ANW. Vocês vão aprender a fazer agora uma farofa brasileira / italiana por um chefe. Não existe farofa na Itália, gente. Então, brasileira. Mas tem a mão italiana, a mão italiana. Eu acho que é muito simples. Eu falei com a Leila que essa farofa, como posso fazer a farofa? Falou, olha, faz assim, assim, assim. Eu comecei a experimentar, não? Claro, cebola picadinha, fininha, não pode gordura mais, bacon. Qual gordura? Manteiga? Olha, não só manteiga. Eu
Usava praticamente quando eu limpava o frango, eu tirava a gordura do frango. Ah, de carro já com... Derretia e depois derretia usava e pra jogava. farofa. Por quê? Porque é mais saudável pegar isso que comprar alguma coisa que não é saudável. Gordura animal. Com isso eu fazia, ficava muito gostoso. Mas coloca alguma... Porque o brasileiro coloca ovo, coloca bacon, coloca... De vez em quando eu tirava Várias- bacon. calabresa, O calabresa, amendoim também. Olha aí. Fica muito gostoso com amendoim. Só cozinha é fantasia. Variar. Você olha que tem. E vai O experimentar. Adilson tem uma promessa aí pra mim já há 3 anos de um sanduíche de porco. 2 anos. Costela de porco. Mas tá virando 2023, já tô pensando lá na frente Não que virou agora. não vai se cumprir, eu acho que em 2023. Olha, vamos fazer amanhã. Bora. Vamos trocar, fazer o intercâmbio aí. Cara, é muito louco. Essa questão da cozinha, eu gosto muito. A minha esposa, ela brinca, porque ela cozinha muito bem, minha esposa, a Marta. Mas ela foi ela nunca na casa dela as pessoas deixavam ela cozinhar, porque diziam que ela não era cozinhar bem e tal. Então tudo que ela faz, ela diz, não, vou fazer isso aqui a primeira vez. E ela arrasava, né? O cozidão, aquele cozido com legumes, depois o frango e tal. E é aquelas coisas triviais, só que eu sempre fui de fazer as outras coisas, né? A lasanha, massa, Ele é o chefe, né? é o chefe. Tal, fazer essas coisas, né? Chefe. Só que aí agora a manha qual é? Eu tô fazendo um frango que fica parecendo galinha caipira. Ela diz, amor, o que tu tá fazendo? Eu falei, é um tempero, amor. A gente testa uma coisa aqui, testa outra coisa ali. Cozinha isso. E aí quando você vê, pega a consistência, vai, opa, é esse ponto que eu quero. Eu já consegui fazer 3 vezes iguais. Usando, e fica E o convite que é bom, nada. Só tá deixando. Olha, Aí, Magno, tá ligado na conversa? Pingou uma mensagenzinha no WhatsApp lá pra ti? Jamais. eu falo sempre que também Jesus cozinhava. Né? Jesus cozinhou peixe. Jesus era bom. Fez café da manhã. Fez café da manhã, organizou uma festa. Pegou o pessoal e falou, olha, vai organizar a ceia, vai organizar isso. Gostava Jesus de cozinhar. Isso É verdade. Jesus é incrível. a cozinha, a mesa. Né? A mesa. É gostoso. Eu sou acostumado lá italiano a isso. Eu ficava na janta, a família sentava para comer todos juntos, lá italianos, o pai, a mãe, se falava do que acontecia durante o dia, se coisa acontecia, se tinha um trabalho a fazer. Isso sou acostumado a falar, a ter a família juntos. Eu acho que é uma coisa linda. Comer na cozinha e sentar é uma coisa fantástica. Mas tem algum cozinheiro profissional além de você, na tua família? Não. Você foi o primeiro. Sim, eu fui na Alemanha porque precisava de dinheiro. É isso, não queria Aí foi cozinhar. lá que começou a trabalhar em cozinha. Não queria cozinhar, não tinha nenhum. Eu queria construir casa, eu ser pedreiro, eu gostava de construir casa. Eu gostava de sonhar um dia de construir casa, porque eu achava a coisa mais linda do mundo, não construir uma casa. Mas exigência, eu queria comprar uma moto, queria comprar uma bicicleta, não, porque meu pai não tinha dinheiro. Agora nunca comprei uma bicicleta, nunca comprei uma moto, mas eu fui na Alemanha e fiquei. E haja cozinha. Foi a isca de Deus. Pra ele. E, assim, pra gente voltar no assunto de missões, a gente já entrou falando da escola, dos alunos, mas a gente não explicou bem o que é a escola, porque, tipo assim, a gente está conversando como, assim, pessoas que sabem do que estamos falando, né? Mas para quem está nos assistindo, explica rapidinho o que é a GMS, o propósito, enfim, e o que está acontecendo de fato. Porque a gente pegou assim meio que fragmentado, né? Enviou, tem em vários países, tá, em outros lugares do Brasil, mas o que é a escola e o propósito dela. O propósito da escola não, é a igreja local. Porque muitas vezes a gente fala, acostumado a missões, acha que missões é só andar na África, claro que precisa também, não? Mas focada só a igreja local. Isso é muito interessante, porque a Bíblia fala, dada da extremidade do mundo, para pregar o evangelho, mas não devemos esquecer que a extremidade do mundo, que está outra parte, pode ser a nossa casa,
a nossa igreja, a nossa cidade, é isso focalizado sua igreja local. Leila, eu acho que vai explicar melhor, porque o seu português é melhor do meu. A Global Mission, na verdade, ela tem esse cuidado, né? O propósito dela é de estar equipando esses alunos para poder retornar para a sua igreja local, né? Equipado, né? Então, ele descobriu o seu propósito, né? Ser uma ferramenta e, principalmente, quando eles estiverem lá, eles vão estar sabendo descobrir o caráter dele em Cristo, a sua identidade, a visão da igreja local, entendeu? Missões, é claro. E qual é o terceiro? São 5 pilares, na verdade. Você tem aí. Porque a gente vive sempre, né? Então, esses 5 pilares que eles têm que infundir próprio para os alunos, né? A identidade em Cristo, visão da igreja local, defesa da sua fé, isso é muito importante para o jovem que depois vai na universidade, é ali que tem um problema depois, não? Sim. Poder defender a sua fé, isso é importante. O seu chamado específico e, claro, depois missões. Esses 5 pilares da Gêmeas. da GMS. A visão é de que isso vire uma cultura. Antes que os adolescentes vão para a faculdade, terminam a escola, façam a Global Mission para depois ir para a escola, porque eles vão estar fortes para estar enfrentando uma faculdade, para estar enfrentando realmente o mundo, né? Porque os jovens, eles são realmente muito afetados. O inimigo está sempre tentando roubá-los, eles, né? Então, assim, nós queremos jovens realmente cheios do Espírito Santo, que em vez de eles serem influenciados, eles vão ser influenciadores dentro dessas faculdades. Entendeu? Então, esse é focado. E principalmente para a igreja local. Então, lá a gente tem aula está ensinando eles mexendo na parte de mídia, a parte do Kids. Eles têm aulas de todas essas áreas que, quando eles voltarem, eles vão estar aptos para poder ser uma ferramenta para o pastor. Pastor, uau, esse daqui nós podemos investir, mandar mais alunos, porque sabemos que eles vão voltar e vão voltar... E essa é uma preocupação sempre eu posso falar um pouco que a gente conhece, eu acho que eu não vou estar errando em falar isso aqui, que a professora Rebeca, ela sempre se preocupa assim, que às vezes, quando os nossos, por exemplo, os membros da Paz Church iam para outras escolas de missões, às vezes eles chegavam lá e aí eles, mas que a visão para o mundo, e que não é errado, porque a visão missionária é exatamente, só que a pastora Rebeca sempre diz, mas nós temos essa questão com a igreja local, né? Sim. De equipar a igreja local, aí você da igreja local você expande, que é uma coisa muito... Porque é a igreja que depois manda, vai enviar, é a igreja que depois vai enviar, você né? vai crescer, vai praticando, quando você está pronto, não? Isso. Você vai ser porque enviado. olha, eu vivendo na Itália, não? Na visão da Itália, muitas vezes na Itália, o brasileiro fala que na Itália é o cemitério De missão. do missionário, não? Porque vai na Itália, não está preparado, não? O que acontece? Que o clima é diferente, a atmosfera espiritual é diferente. Tem muita coisa que não funciona na Itália como funciona aqui no Brasil. Se você não é preparado para tudo isso, vai impactar, vai morrer. Vai se frustrando, vai se decepcionando. Sim. Mas quando uma pessoa se prepara, volta na sua igreja, pratica tudo isso, depois é o pastor que fala, olha, é pronto para ser enviado, vai enviar o pastor. Gosto. Isso. E sem falar que a visão, né, que atraiu vocês, né, que é Atos em Ação, é um modelo totalmente diferente do que se pensava em missões alguns anos atrás, que praticamente o missionário ou ele ia sozinho ou ele ia um casal. Sim. E chegava em outra nação, acontecia isso, Sim, aconteceu. aí não via os frutos, falava assim, acho que Deus Morria. errou. Vou voltar para o meu país de cabeça baixa, aí não queria mais, às vezes, decepcionado com Deus, com o evangelho, com a igreja local, porque achava que a igreja não deveria apoiar mais, aí começa a vir as frustrações, né? Mas o Atos em Ação, né, o pastor fala de o pomar inteiro, né? Sim. Um pedaço da floresta. Vai todo mundo ali, uma equipe forte, um fortalece o outro, os resultados, a estrutura, a questão financeira da igreja investindo, que é muito importante para quem sai da sua terra natal.
Então é um projeto incrível, né? Incrível. É um projeto. Tem uma galera lá de Guaratuba, sabe? Que Guaratuba é São Paulo? é sul do Brasil. Ah, é Paraná. Acho que é o Paraná. Eles são muito incríveis. E uma equipe de Guaratuba vai ser enviado para Londres. É mesmo? Sim. Então, o pastor já com essa visão, que algum deles vai com ele, entendeu? Já mandou eles para Global Mission. Preparando a equipe. Já preparando a equipe, entendeu? Então, assim, a gente tem visto pastores com visões, entendeu? Já abraçando, né? E eu agradeço por esse convite, porque realmente é uma cultura nova para a Paz Church. Então, assim, muitos pastores ainda não sabem ainda, né? O que é a escola. Então, eu te agradeço por você ter aberto esse local para a gente, dando essa oportunidade, para a gente estar falando mais o que é a Global Mission. Com certeza. E a gente tem, acho que 4 ou 5 jovens de Santarém lá, né? Não, acho que tem mais. Mais? Eu acho que são 7. Então, tem a Aline, tem o Estevão, tem a Gabi, tem a Yasmin. Yasmin. E tem uma outra menina que eu não sei o nome, que é de outra. Eu Rapaz, minha conheço, rede tá lá. Da nossa rede tem a Gabi, a Yasmin e a Aline. Glória a Deus. Desculpa aí. Visão, né? Brincadeira, né? Tá fazendo mais do que a tua obrigação. Tem a Carol. Carol. Tem A Carol. Tem Carol. A Carol acho que é do núcleo aqui. E Legal assim, demais. e tá sendo bem legal, porque eles estão tendo várias Depois no experiências. off eu vou perguntar como é que tá cada um pra gente. Vocês Não. poderem dedurar ele sem ser ao vivo. Não. Eu, assim, os trabalhos são feitos lá, os trabalhos voluntários, né? São feitos em grupos, então tem sempre aquela rotatividade. E foi uma coisa que eu O cheguei... Estevam, vocês estão dando coisa pra ele carregar, né? Porque o bichinho é forte, né? Sim. Ele é uma força-tarefa muito boa para nós. Precisa transportar tal coisa, põe no ombro do Estevam, tá bom. Então, assim, foi uma coisa que eu até comentei. Gente, eu gostaria que todos os alunos passassem pela cozinha. Porque, como a gente está na cozinha, então a gente tantas vezes não pode estar no auditório ouvindo as aulas e conhecendo melhor eles. Mas a gente tem uma caixinha que a gente está ouvindo todos os estudos, né? Tem na nossa cozinha. Então, a gente automaticamente participa ouvindo as aulas, mas não podemos estar presencial, porque... Aí tá lá cortando tomate. Cozinha, Por que tu cozinha. tá chorando? Por causa dessa cebola? Não, é o sal. Falando em línguas, que tem um dia que cai o fogo lá e nós estamos do lado, cai também lá na cozinha. E, Leila, assim, essa turma já está finalizando, né? Eles retornam para Fortaleza e vai ter a formatura após o prático, né? Sim. E, assim, para quem está nos assistindo e tem interesse de ingressar, quais as próximas atividades mais próximas aí as próximas atividades da escola? Eu acho que dia 2 de fevereiro começa a próxima turma. Mas vai ter o school no meio, não vai ter? Vai ser lá mesmo, né? Tem um school agora, sim. Tem um school em Vocês Fortaleza. são por dentro de, assim, explicar o school no sentido assim? Não, porque, como eu falei, a cultura da paz para nós é uma coisa nova, né? Então, assim, tem pouco tempo que a gente está Porque lá. o school vai ser intermediário antes de começar a turma do próximo GMS, né? Sim. São 2 semanas, acho. Não, 21 dias. 3 semanas, acho que esse padrão aí. Deve ser em janeiro, então, né? Sim. Começa dia 2 de janeiro. Vocês não vão ter férias, então? Não, nós tiramos férias. Acabou é? a escola, nós estamos que... Porque a gente também tem que estar renovando. E do school, será que é a equipe de Fortaleza que vai apoiar? Sim, a Sim. equipe de Fortaleza. Ah, então vai ser a equipe... Samuel O Azar, Samuel vai fazer. que é o Samuel, responsável Ah, do tá. Difflin lá. Mas vai usar a estrutura do GMS. A estrutura do GMS, mas ele já tem uma pessoa que sempre cozinhou para eles ali. Sim, entendi. Já está fechado com ela. Então, sim, eu pedi pro Felipe, né, nosso editor, colocar Deve ter um site, né, do GMS, né? E lá as informações. Inscrição são já aberta. Sim, já estão no processo seletivo, entendeu? Eu já sei o Ian, que é irmão da Aline, não sei se vocês conheceram o Ian. Ele é acho. músico também, da nossa igreja aqui. Ele me falou que ele vai para a próxima turma, irmão da Aline. E com certeza esses jovens que vão chegar vão incendiar os outros também. A gente deve mandar mais jovens essa próxima turma. Incrível, né? Incrível. Preletores que estão ensinando são... O diferencial que eu acho dessa escola é porque os preleitores vêm e ficam na escola.
entendeu? Então, eles fazem as refeições juntos. Ah, tem uma convivência, Então, né? você Sim, tem uma semana de imersão com a pastora Rebeca, com o pastor Daniel Alencar. Quem mais teve? O pastor Arão teve. Pastor Subirá. Luciano Subirá teve Israel. 2 dias. Israel. Israel Subirá e a Priscila. Então, assim... Pastor Luiz e a pastor Miriam também Eles foram. tiveram uma semana também lá. Então, eles estão recebendo muita informação, esses meninos. E estão vivendo também muitas coisas. Eles estão tendo também muitas experiências, entendeu? E eles estão se redescobrindo. De você ver, quando teve o pastor Arão lá, ele ativou eles profeticamente, né? Dom de curas, profecias, e nós tivemos uma, como se chama? À noite, que tem uma vigília. Desculpa, porque tantas vezes eu tenho que pensar em português. Eu esqueço o nome em português. Teve uma vigília e esses meninos foram chamados, o pastor Arão ensinou, inclusive eles a estar fazendo louvor profético. E depois ele chamou toda a equipe dos jovens para estarem na frente, profetizando. E foi assim, impactante para a igreja, muito impactante. Teve uma experiência que foi bem legal, que a pastora que faz parte do staff, e ela tem os filhos dela, e o filhinho dela, acho que o Samuel tem 7 ou 8 anos. Como ele faz homeschool, ele participou de todas as aulas, a semana profética, né? Na sexta-feira à noite, ele também estava lá, e ele sentado do nosso lado, tia Leila, eu posso ir na frente também, fazer parte? Samuel, tu participou da prática? Sim. Então tu foi ativado, pode ir, meu filho. Então estava assim, ele de um lado e a mãe dele do outro. E a mãe não sabia que ele estava lá. Então tiveram filas, as pessoas foram profetizando, recebendo, e o pastor Arão, gente, vocês podem levar o telefone, registrar. Depois ele falou, quem já recebeu palavra, quer receber outro, pode ir para outra fila, pode, porque nós temos que botar esses meninos para realmente praticar. Então, teve uma mulher que ela teve na fila, que estava esse jovem, né, esse menino, o Samuelzinho, e depois ela foi para a fila da mãe dele. Quando chegou na mãe dele, ela virou e falou, essa irmã virou e falou, chorava demais, a mesma profecia que o teu filho me deu, você está me dando. E aí a pastora começou a chorar, a pastora Keila, porque ela não sabia que o filho dela estava do lado profetizando também. Então ela falou, quando que eu ia viver uma experiência dessa? Sabe? Então, assim, famílias estão sendo, nós como staff estamos sendo transformados também. Estamos aprendendo muito, estamos vivendo coisas realmente sobrenaturais naquele lugar. Demais. Vamos ter que finalizar, né? O moço quase não falou nada hoje. Caralho. Meu Deus do céu. É só Deus mesmo. Acho que a presença de Deus foi tão forte que... Eu quero agradecer a vocês por terem atendido o nosso convite de última hora, né? Ontem à noite. E nos presentear com o testemunho de vocês, com todos esses depoimentos, né, que a gente pôde ouvir. E mais uma vez a gente sai daqui edificado, né, Jess? Verdade. É impressionante esse programa, cara. Quase toda semana a gente é impactado aqui por Pelos conhecer nossos entrevistados, pelas as pessoas, pessoas, a história, né? as conexões que nós estamos fazendo. Semana passada também você não pôde estar, cara. Foi incrível a conversa com a menina que veio aqui, cara. É benção demais. Obrigado. Finaliza então, Dilson. Você ficou muito quietinho hoje. Não, porque na verdade eu estou absorvendo e... Vou se ter então deixa eu finalizar então, que o homem tá na unção. Então, meus agradecimentos. E lembrando só que a gente veste Salvador Esporte. Eu tô todo bonitinho hoje, por causa de Salvador Esporte. Rapaz, Salvador conquistou esse coração, que até na unção, cara, tá falando do patrocinador, mano. É porque, na verdade, é isso que eu tô pensando aqui, sobre conexões, né? Que Deus nos permite. Sim. Né? Eu tenho orado recentemente e é engraçado que ontem eu estava falando isso com Davi. Davi está voltando para São Paulo, um amigo nosso, e a gente falando assim, Deus, eu falando, cara, ora por conexões celestiais, né? Para que Deus possa conectar você com as pessoas certas e fazer. E é muito louco a gente estar no meio disso, cara. Né? Primeiro, volto a falar, há algo diferente realmente na GMS, porque realmente a gente entende o legado que há, a gente entende
aquilo que Deus quer fazer através da Paz Church para o mundo não é só de falar. A gente crê que realmente muita coisa vai acontecer a partir dali, né? Já está acontecendo. Eu falo de vocês mesmo constatarem isso vindo aqui em Santarém. E isso mexe com o nosso coração no sentido assim, Deus, qual é o meu papel nisso tudo? Né? Qual é o nosso papel nisso tudo? Né? E é muito legal. É muito bom por isso. E aí a gente vai em tudo, né? Até enquanto eu estava pensando nisso, cara, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, a forma que Deus foi fazendo e principalmente o propósito de Deus. O propósito de Deus, como você falou, né? Você fazer algo mais daquilo que você acha que você acha que é mais importante, entendeu? É isso. Bom, pessoal, nos encontramos no próximo ANW aqui mesmo na TV Amazônia, canal 7.1 e também no nosso canal do YouTube. Sobre o YouTube, se você puder fazer essa gentileza, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, curta e espalhe essa mensagem de Deus para muita gente que você pode se contactar e espalhar através do compartilhamento, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Obrigado mais uma vez. Obrigada Deus a você. abençoe vocês Valeu, poderosamente. Grazie.